Boa noite, turma. Vamos dar início a mais uma aula, terceira aula do módulo de processamento de linguagem natural, da especialização em inteligência artificial e mineração de dados, turma IA 203A, que será ministrado pelo professor Eric Ribeiro, tá bom? Pode dar início, prof. Opa, obrigado. Então, boa noite. Nessa aula de hoje, eu vou falar sobre extração de informação. Eu sei que foi passado a ementa da disciplina aonde... Oi, prof, só preciso que o senhor autorize a gravação. Ah, já sim, que pode... Opa, pode estar autorizado. Já? Tá gravando, então? Eu acho que é melhor eu ficar como host. É melhor, porque aqui eu estou no então Linux pode e me o devolver. Como eu lhe coloquei, aí só me devolve. Tá, então bora ver como é que eu faço opção isso. de make a host. No tutor vídeo 4, pode colocar do ladinho, assim, tem um botão escrito make a host, ou então tornar anfitrião. Tá, espera aí. Vamos lá. Agora eu me confundi. Aonde que você diz? Porque para mim aparece um menu superior, onde tem multar, parar vídeo, security, participantes, etc. Isso, é em participantes. Aí vai abrir uma abinha lateral e vai aparecer o nome de todo mundo que está participando dessa reunião. Exatamente. Aí agora você vai do ladinho do meu nome, em tutor vídeo 4, no caso, vai ter a opção em more, vai ter make a host. Certo. Ah, beleza. Então, foi. Pronto, agora. Perfeito. Pode dar continuidade, prof. Então, bora lá. Vamos lá. Bom, boa noite. Na aula de hoje, eu vou ministrar o conteúdo de extração de informação da disciplina de processamento de linguagem natural. Na ementa da disciplina, eu passei alguns livros mais gerais sobre processamento de linguagem natural. Na aula de hoje, eu gostaria de reforçar um livro específico, que aí tem várias versões dele, desde o ano 2000, tem a versão dele em 2009, e uma versão que está em 2019 com uma interrogação, porque eles ainda estão escrevendo. Essa versão de 2019 é muito boa, porque como eles ainda não terminaram, eles têm os algoritmos de versões bem mais novas. E se vocês pesquisarem esse nome na internet, ainda está disponível, não precisa pagar nada. As versões anteriores são bem mais caras. E são desses dois caras aqui, eles são bem conhecidos na área. Eu tinha colocado o nome deles. Um é o Daniel e o outro é o James. Mas então, coloquei a parte da bibliografia para caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram se aprofundar um pouco mais no conteúdo que vai ser ministrado nessa aula, vocês podem usar o próprio livro, esse livro como base para a aula de hoje. A aula de hoje, ela tem como objetivo dar um embasamento dessa parte de processamento de linguagem natural que vai ser ministrada. Então, ela vai ser bem mais teórica. Vou apresentar uma introdução do que é extração de informação, já foi dada a bibliografia, que está errada aí, era o primeiro item, conceitos básicos, apresentar os tipos de sistemas e ir para uma técnica específica, chamada reconhecimento de entidades nomeadas. E, por fim, a gente vai para o Google Colab e fazer uma pequena demonstração dos conceitos que foram aprendidos na aula. Opa, sabia que eu tinha colocado... Então, tá aí, ó, o nome do James e do Daniel. Esse é o livro. Se vocês procurarem no Google, está disponível. Tá, aí bora partir para a introdução. Por que é importante vocês conhecerem sobre extração de informação? Primeiro porque nós, já até é um pouco velho ficar falando tipo, crescimento da internet, mas cada vez mais nós temos informação sendo gerada a toda hora na internet. Hoje, muito mais pelas redes sociais, aplicativos de mensagem, etc. E o interessante é que boa parte dessa informação está em formato de texto. Boa parte da informação que a gente gera no dia a dia, conversando, pode ser armazenada em formato de texto.
Então, e além disso, é bem comum você querer fazer migração de dado entre diferentes interfaces. Eu vou explicar um pouquinho mais adiante o que seria isso. Mas então, aí o que acontece? Eu tenho uma grande massa de dados em formato de texto e tenho a necessidade de tratar esses dados em diferentes cenários. Com isso, estudar a extração de informação leva a alguns questionamentos. Você pode responder algumas questões. Seriam essas: como localizar informações importantes, como extrair informações relevantes, porque uma coisa é você simplesmente dizer, olha, existe dentro de um texto, existe uma pessoa, estou falando sobre uma determinada pessoa, uma localização, sobre uma determinada hora, unidade de medida, etc. Mais importante também é conseguir extrair do texto, então utilizar algoritmos eficientes. E além disso, e além disso, saber como pegar essa informação que foi localizada e posteriormente extraída e conseguir organizar ela de forma que você possa extrair conhecimento dela, que seria a geração tanto de banco de dados, se você está trabalhando, se você está fazendo a extração para uma empresa, ou normalmente para uma comunidade, é mais comum fazer uma base de conhecimento de propósito geral. Aí, novamente, falando sobre o crescimento da internet, um modo de comprovar isso é que existe um site chamado Internet Archive, que em 2012, lá atrás, já dizia que a internet tinha em torno de 10 petabytes. Fizeram um estudo onde eles estimavam para 2015 já 966 exabytes. Então, olha, 2015 bem atrás, então, se for pegar hoje no ano de 2020, quanto é que tem de informação? Seria muito mais informação do que anos anteriores. E assim, como eu falei anteriormente, a migração de dados. Na extração de informação, uma vez que você localiza a informação, você precisa manipulá-la. E quais cenários que motivam o estudo dessa área? É que é bem comum você querer fazer um serviço web, uma API, etc., que vai navegar na internet extraindo informações de assuntos específicos, como, por exemplo, existem empresas especializadas apenas na extração de informação que elas vão monitorar ataques terroristas. Então, eles vão analisar diferentes fóruns e verificar se estão falando sobre uma determinada pessoa, e tudo isso vão armazenar no banco de dados para processamento futuro. Então, essa necessidade de ter que ir na web ou ir em catálogos, artigos, em várias fontes e transformar elas no formato estruturado, normalmente conhecido por template ou uma estrutura fixa, é o que caracteriza a extração de informação. Aí, sendo assim, mais questões importantes, tipo, quando a gente começa a estudar sobre essa área, a gente começa a se perguntar como pesquisar tal informação, o que é uma informação importante? Ou dá para resumir, tipo, posso resumir essa informação? Como localizá-la, como extrair, etc. Mas aí, uma vez que eu domino a área ou as técnicas de extração de informação, o que é possível fazer com isso? Boa parte é possível fazer geração de resumos. Nós vimos na aula anterior um pequeno exemplo de como fazer um sumarizador. Só que naquele exemplo, a gente utilizava apenas a frequência das palavras. Então, a gente assumia que a heurística é uma heurística bem simples. A sentença mais frequente era aquela que é a melhor candidata de seu resumo do texto completo. Mas e se, em vez de olhar sentença por sentença de forma individual, a gente conseguisse extrair trechos?
compostas por mais de um token, que esse trecho ele é marcado como... Eu atribuo um rótulo para ele dizendo, olha, esse trecho representa uma localização, esse outro trecho representa o nome de uma pessoa. Essa informação adicional pode fazer com que a minha geração de resumo fique um pouco mais rica. E além disso, uma vez que eu conseguir extrair parte do texto, eu posso utilizar ele para minerar outras informações. Então, faz a mineração, preencher base de dados. Poxa, deu problema nesse slide. Tá bom. Mas então, como a extração de informação pode nos ajudar? A extração de informação visa tratar problemas de extração de dados relevantes a partir de uma coleção. Seria basicamente a gente pegar um texto e tratar ele como se boa parte do texto fosse coisas não importantes, semelhantes tipo blá blá blá, e apenas uma parte dele é importante, e as demais. Aí essa parte que é importante a gente remove, extrai, coloca numa estrutura e rotula ele, dizendo, olha, esse é o nome de uma pessoa, por exemplo. Aqui seria um exemplo de um sistema de extração de informação. Por exemplo, eu tenho um texto descrevendo uma pesquisadora, uma pessoa que está na graduação, e depois que ele passa pelo sistema de informação, pelo sistema de extração de informação, eu consigo informar exatamente quem é o nome, qual é o nome da pessoa, qual é a titulação, o instituto no qual ela está vinculada, o cargo. Essa seria uma aplicação. Então, nota que esse tipo de sistema ele vai tratar com vários documentos e a entrada dele é um documento, é um texto, pode estar estruturado, não estruturado ou semi-estruturado. E o formato dele, quando eu digo que é um template, é uma estrutura fixa, seria, por exemplo, nesse caso, a tabela, onde na tabela eu tenho minhas colunas e cada coluna eu vou preencher com uma informação específica. Mas então, na extração de informação, os dados a serem extraídos são previamente definidos, como eu falei anteriormente, em templates. E a saída deles, o que eu posso fazer com esses dados? Uma vez que eu sei que eu recebo um texto, extraio o que eu acho importante na forma de template, o que eu posso fazer com eles? Eu posso pegar esses dados e simplesmente apresentá-los na tela para verificar. Normalmente isso vai ser feito no momento do desenvolvimento do sistema, onde você vai debugar e tudo mais. Ou você pode simplesmente utilizar esse processo, esse tipo de sistema, como um sistema intermediário, onde ele vai servir para popular um banco de dados ou uma base de conhecimento, que é o que é basicamente a figura abaixo que ilustra. Então, uma entrada de documentos, o sistema de extração de informação atuando e os N templates que ele vai atuar. E seriam depois as 3 formas que ele pode utilizar os dados. Aí, ainda contextualizando, essa técnica pode ser aplicada em diferentes tipos de texto, jornais, web, artigos científicos, próprio conteúdo da rede social, posso verificar classificados e anotações médicas. Mas cada um desses, a gente pode até pensar, bom, todas essas áreas aí vão trabalhar com textos e é muito parecido, mas não, cada uma dessas tem uma característica específica que deve ser deixado bem claro no momento onde a gente está estudando extração de informação. Que eu vou explicar mais adiante quais são os tipos de dados que a gente vai manipular, que a gente deve manipular ou deve pelo menos reconhecer no momento que a gente está desenvolvendo um sistema desse tipo. Mas então, antes de chegar lá, existe um outro ponto que deve ser explicado. Extração de informação versus recuperação de informação. É muito comum as pessoas confundirem. Para quem não sabe, a recuperação de informação é uma área de pesquisa que também trabalha bastante com texto.
Ela veio lá do passado, ela sempre que lê o livro de recuperação de informação acaba se deparando com exemplos iniciais falando em uma biblioteca, que é basicamente o exemplo característico de um sistema de informação, onde você faz uma consulta e o que você quer como resultado são documentos, que no caso de uma biblioteca seriam os livros. Então, existe a característica de você ter como retorno um texto. Até aí tudo bem, parece de forma bem genérica. Mas na extração de informação, você entra com um conjunto de texto, conjunto de fatos, e o que você quer são partes específicas. Você não quer um outro conjunto de documentos. Então, não sei se ficou muito claro. Se não tiver ficado claro, vocês podem perguntar, mas a principal diferença seria, na recuperação de informação, ela entrega documentos para o usuário. Enquanto na extração de informação, em vez de você entregar um documento que ele pode ser extenso, pode ter bastante coisa lá dentro, na extração de informação você entrega fatos, partes específicas que podem interessar para o usuário. Então, as duas figuras abaixo ilustram o que seria a principal diferença entre esses dois tipos de sistema. Aqui seria um sistema à direita, um sistema de recuperação de informação, onde você tem um conjunto de dados e toda vez que você faz uma consulta, ele retorna os documentos que são similares ou mais parecidos com aquilo que você quer. Em um sistema de extração de informação, você também tem um conjunto de dados, normalmente em formato de texto, e quando você consulta algo nesse sistema, ou você processa esses dados, ele não retorna outros documentos, ele retorna apenas partes específicas. Mas então, assim como foi dito nas aulas anteriores sobre processamento de linguagem natural, sistemas de extração de informação também são difíceis. Mas por que um sistema de extração de informação é difícil? Aí vale lembrar que a linguagem natural é difícil de se tratar automaticamente. E no caso de um sistema de extração de informação, nós temos a flexibilidade. Eu posso ter a mesma sentença, onde todas elas remetem ao mesmo fato, sendo escrita de forma diferente, como são os exemplos abaixo, onde eu digo que Frodo sucede Bilbo como presidente do American Bank, Banco da América. E eu posso falar exatamente o mesmo fato de uma outra forma, onde o Banco da América nomeou Frodo como um novo presidente. Nota que os atores desse fato, eles estão no texto, mas eles estão em posições diferentes. Eles podem estar no início da frase, podem estar no final. Isso muda, mas no final das contas, o mesmo sistema de extração de informação deveria encontrar todos esses atores que estão contidos no texto. Sendo assim, vamos partir para conceitos básicos desse tipo de sistema. Até então, eu falei que ele trabalha com texto, mas não só texto. É importante vocês saberem diferenciar o tipo de texto, porque dependendo do tipo de texto, influencia no tipo de algoritmo que você vai utilizar, ou tipo de técnica, avaliações, etc. Primeiro, nós podemos ter um texto estruturado. O texto estruturado, ele vai seguir, como o próprio nome diz, ele segue um formato pré-definido e rígido. Normalmente tabelas seria o melhor exemplo. O melhor exemplo seriam tabelas. E com isso, você muitas vezes nem precisa. Você pega um relatório empresarial, é um texto estruturado, onde você sabe cada seção, cada parte da tabela que está a sua informação. Então, nesse tipo de caso, você está trabalhando com texto, mas não necessariamente precisa utilizar uma técnica avançada de Deep Learning ou processamento de linguagem natural. Você pode utilizar uma técnica mais simples, simplesmente baseada em regras. Claro que existem técnicas de NLP, de PLN, para dados estruturados, mas normalmente, dependendo da quantidade de dados, se os dados forem pequenos, simplesmente um sistema baseado em regras, um regex,
resolve. Tá aí, então seria, por exemplo, um exemplo de dados estruturados, um site, acho que esse exemplo aí é bem antigo, tá feião, mas a previsão do tempo do site extraído do site da UOL. Se vocês forem fazer, por exemplo, uma API, onde todo dia você vai lá e ela retorna para você a previsão do tempo. Então, a extração da informação da web, você simplesmente iria nesse site, analisaria ele de uma forma de tabela, que essa é uma tabela bem específica, você sabe exatamente quais são a posição que tem a informação do tempo, a informação que é a previsão do satélite, mapa de previsão. Basicamente, a informação não vai mudar de posicionamento de um dia para o outro. Vai estar totalmente estruturado de acordo com a informação que ele está apresentando. Sendo assim, vocês estão me ouvindo? Ok, acho que sim. Sendo assim, um outro exemplo de um texto estruturado poderia ser um documento em XML, onde cada parte do arquivo em XML tem o seu propósito. Um arquivo, nesse caso, exemplo de e-mail. Você tem o autor, para quem ele vai enviar, a data. Então, ele está caracterizado como um tipo de sistema de extração de informação, mas você tem um tipo de dado mais fácil de se manipular. Porém, nem tudo na vida são dados estruturados, principalmente quando a gente começa a falar da web. É bem comum você se deparar com dados não estruturados. Nesse contexto de dados não estruturados é onde entra principalmente a linguagem natural, porque elas são escritas dessa forma. A pessoa chega lá e ela quer se comunicar ou ela quer deixar uma informação. E ela vai e escreve, como a gente aprendeu nas aulas anteriores, a escrita humana é uma escrita em linguagem natural. E com isso, por ser uma escrita em linguagem natural, o texto não estruturado ele requer todo aquele processamento linguístico visto em aulas anteriores, como a tokenização, remoção de stems, stop word, marcação de classe gramatical e etc. Sendo assim, quais seriam alguns exemplos para, se vocês forem desenvolver um sistema que trata principalmente com texto, se a entrada de vocês for artigos de jornais de revista, textos literários, cartas, são textos não estruturados. Porque eles são escritos por pessoas e por mais que a gente pense, um artigo de jornal, uma revista, sigam um formato de título, subtítulo, algumas vezes, parágrafos, mas mesmo a estrutura da língua portuguesa para um texto padrão, ele pode mudar o tipo da escrita do texto de um artigo para o outro. Então, isso dá a característica dele de não estruturado. É a mesma coisa para uma carta. Mas então, foi apresentado o texto estruturado, o não estruturado, e existe um intermediário, que seria o texto semi-estruturado. Nesse tipo de texto, ele é bem comum na web. E por que ele é semi-estruturado? Porque as páginas web, elas seguem um padrão. Elas seguem uma estrutura, na verdade. E essa estrutura é o HTML. Então, você consegue pegar partes específicas de um site usando a estrutura daquele site. Claro que se você vai extrair essa informação de um outro site, você precisa primeiro entender a estrutura daquele determinado local. Mas mesmo assim, uma vez que você extrai o conteúdo de uma parte específica, aquela parte específica pode ser não estruturada, o que dá a característica de semi-estruturado para esse tipo de texto. E o que mais? Outra coisa que característica, se você vê um texto onde ele é em linguagem natural, se ele for apenas em linguagem natural, não tiver nenhum tipo de marcador que delimite as zonas dele, beleza, ele
é um texto não estruturado. Mas se ele tiver um mínimo de estrutura, ele acaba sendo caracterizado como semi-estruturado. Se acontecer dele ter uma estrutura, você acha que ele é um texto totalmente... Aí é o inverso agora. Você tem um texto que de cara ele é estruturado. Você pensa, tem uma tabela específica que ela é totalmente estruturada, mas pode acontecer de ter ausência de campos. Simplesmente um rodapé ou algo na lateral some de um documento para o outro, pode aparecer, pode ser maior, menor, dependendo do contexto. Isso aí, dependendo do caso, pode caracterizar um semi-estruturado, que seria também o próximo item, que é a variação do layout, de como você obtém a informação, obtém o texto, no final das contas. Então, tanto a ausência de campos, a variação de layout, a variação na ordem em que os dados são apresentados, tudo isso, se você se deparar com o texto que você está manipulando, ele tiver essas características, ele é um texto semi-estruturado. Aí aqui, a estrutura embutida nos dados é característico da web, onde você pode... No meio do texto tem uma tag lá, que ela é formatação de texto, para deixar o texto em negrito, itálico, etc. Então, com isso, no final das contas, algo que resume todas as características é o último item. A distinção entre o que é estrutura e o que é dado, ela não é clara. Você tem uma estrutura, mas ela varia. Às vezes ela está junto com o dado, às vezes ela estrutura o dado. Então, essa forma híbrida caracteriza um texto semi-estruturado. E aqui é um exemplo, é basicamente um texto extraído... É uma parte de um HTML, dá para ver aqui as tags P's, B's, de formatação de texto. Então, nota que a estrutura do texto está embutida junto com os dados. Isso é interessante, porque quando a gente trata com texto semi-estruturado, nós temos a vantagem de pegar partes específicas, aproveitando o mínimo de estrutura que ele tem, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa se preocupar com o processamento linguístico característico do não estruturado. Ok? Sendo assim, foi dito os tipos de extração de texto. Não estruturado, estruturado e semi-estruturado. Ok. Só um momento. Tá. Sendo assim, nós nos deparamos com o tipo de texto e existem também o tipo de extração. A extração, ela pode ser single slot ou multi-slot. E uma vez que a gente definiu o tipo de extração, a gente pode simplesmente... A gente precisa também definir a forma que a gente vai obter aqueles dados. Porque a gente pode ter uma visão top-down ou bottom-up, que eu vou explicar agora. Então, a obtenção da informação. Vamos analisando esse exemplo da cidade universitária, eu digo quantos são excelentes quartos, etc. Tem toda uma especificação aqui. Se eu for usar a extração do tipo single slot, eu vou isolar as informações em campos, conhecidos como slots, e vou separar eles. Só que eu simplesmente vou identificar aquela informação e vou empilhando. Então, por exemplo, nesse texto, eu extraí 2 informações de bairro, 2 informações relacionadas a quartos, 2 informações relacionadas a preços. Até aí, tudo bem. Porém, existem casos onde a gente quer dividir eles em grupos maiores. Então, essa divisão, ou simplesmente, vamos pensar que eu estou usando a abordagem single slot e vou preencher o banco de dados da vida. É importante que eu consiga agrupar. Aí eu tenho uma das minhas tabelas, ela contém bairro, quartos e preço. Então eu preciso conseguir agrupar eles de modo que eu consiga
inserir pelo menos, nesse caso, 2 instâncias do banco de dados. Aí vem a segunda forma, que é o multislot, que em vez de eu analisar eles no nível mais atômico, em vez de olhar ele de forma única, tipo só de uma forma mínima, que seria só o que é o bairro, o que é um quarto, eu já vou olhar eles com uma estrutura um pouco mais complexa, que seria em programação ficaria mais próximo a um objeto, a uma classe, na verdade, aonde para me preencher, em vez de eu ter um pequeno slot, o slot só vai ser preenchido quando eu preencher bairro, quartos. Poxa, não dá para usar o mouse aqui não. Quando o multi-slot, ele é basicamente um aglomerado de vários slots em um só. Então, esse slot maior, ele é composto por bairro, quartos e preços. Enquanto esse é o único slot e eu tenho um segundo que já contém as mesmas informações e elas conseguem estar separadas. E por que que é interessante entender essas duas abordagens? Porque nesse curso, para as próximas aulas, na verdade a aula da próxima semana, a gente vai começar a desenvolver um chatbot mais próximo para um assistente virtual, e lá a gente vai retomar esses conceitos de o que é um slot, o que é uma intenção, porque esse tipo de coisa, extrair parte do texto, é o que caracteriza hoje um assistente. É o que basicamente um assistente como o Google ou Alexa fazem. Vocês dão um comando e ele extrai partes específicas. Só que quando você pensa isso como um sistema maior, a gente poderia inclusive dizer que para desenvolver um assistente, eu preciso ter pelo menos um módulo de extração de informação, aonde em vez dele analisar um texto complexo, ele vai analisar a fala do usuário. Aí, dependendo do contexto aonde eu estou, do tipo de fala que eu vou analisar, pode ser que eu queira utilizar um single slot para textos curtos, inclusive é bem comum para texto curto, mas quando você quer comandos, que eles são compostos por vários slots, uma abordagem multi-slot talvez seja mais interessante, onde você quer em em um único comando desse tipo de sistema, você quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, você utilizar a abordagem multi-slot seria melhor. Como, por exemplo, em vez de ter o exemplo de bairro, quartos e preço, eu poderia ter uma lista de compras, aonde para o meu assistente eu digo, assistente, eu quero comprar um computador quero comprar um monitor de 29 polegadas, mais barato, no máximo até R$ 2.000. Mas também eu quero comprar um teclado, aí dou as mesmas especificações. O nome dele, o nome, valor e o local, por exemplo. Se eu repetir isso para as duas operações, e eu estiver utilizando uma abordagem multi-slot, nesse caso, o sistema por baixo, a parte mais algorítmica dele, iria ia casar essas informações em cada um dos slots, dizendo assim, olha, para a primeira informação que vem da frase, existe um campo que é a descrição do produto, o outro é o preço. Aí ele falou sobre um produto. Porém, também disse sobre um segundo, casando as mesmas informações. Ok? Então, mas aí uma vez que eu consegui extrair essas informações, tanto na visão single slot quanto na multi slot, eu preciso organizar essas informações. E essa organização eu posso fazer de duas formas. Posso fazer numa estruturação top-down, aonde no momento que eu estou analisando o texto, palavra a palavra, eu vou identificando primeiro sentenças mais complexas. Por exemplo, eu posso fazer uma análise mais semântica do texto e extraindo pedaços maiores.
E dessas partes maiores do texto, eu vou indo para partes menores. Então, com isso, eu vou do mais complexo até o mais simples. Ou eu poderia fazer o inverso, que seria uma visão bottom-up, aonde eu olho palavra a palavra e olha, essa palavra aqui, ela normalmente, toda vez que aparece GB, por exemplo, para gigabyte, ela representa uma informação de memória de um produto. Então, se eu olhei esse token e depois olhei o número, ou antes ou depois, essa informação, eu posso juntar essa informação mais simples e gerar uma mais complexa, que é a quantidade de memória no dispositivo. Então, não sei se ficou muito claro, mas tipo, eu vou olhando as partes menores e eu vou agrupando elas de modo que eu consiga de fato dizer, identificar no meu sistema quais são as partes, quais são os meus trechos importantes. Aí nessa parte, quando a gente trabalha dessa forma, é bem comum encontrar delimitadores, como um ótimo tipo de delimitador em texto são preposições, aonde quando eu digo, eu quero viajar de X a Y, então o de, nesse caso, ele já vai dizer assim, olha, toda vez que eu falar que eu quero ir de a tal lugar, esse de, se eu for olhando numa visão de forma mais simples e agrupando, ele já serve para delimitar que toda informação, provavelmente o token que vem depois, ou o conjunto de tokens que vem depois, conjunto de palavras, serão informações importantes. Então, todos esses insights de como você vai fazer a estruturação dos seus dados, eles são importantes no momento que você vai gerar um modelo. Você vai dizer assim, olha, ou de token a token, o que cada um deles se comporta. Se você escolher uma estruturação bottom-up, você vai analisar de token a token e informar uma característica para elas, ou se você optar por uma visão bottom-up, você analisa o texto todo e não olha tanto palavra a palavra. E aí parte do texto todo, e do texto todo você vai chegando até as informações mais simples. Porém, Beber uma água. Porém, na extração de informação, assim como no processamento de linguagem natural, existem problemas. E quais seriam esses problemas? Primeiro, você pode ter um ou mais campos ausentes do seu documento. Você monta um template, que é a saída desse tipo de sistema, porém você não consegue reconhecer ou, ou tratar todos. Por exemplo, determinado texto, você tem um conjunto de partes que são importantes, como seu sistema de informação, você precisa reconhecer o nome da pessoa, nível de escolaridade e a instituição que ela está vinculada. Porém, e nem todos os textos que você olha, que você está analisando, tem essa mesma informação. Contém essas três informações. Então, pode ser que o documento que você olha, ele tenha ausência desses campos. Ou simplesmente pode acontecer do teu campo multivalorado, aonde esse pedaço ele não é composto por uma única palavra, mas sim por várias. Então, seria, por exemplo, identificar que a instituição que a pessoa está vinculada é a Universidade Federal do Estado do Amazonas, no caso, ou o IDAAM. Então, para isso, como eles são multivalorados, pode acontecer um outro problema. Você identifica apenas uma parte do texto e não toda. Aí você tem que meio que saber identificar, ou pelo menos
ter em mente que pode acontecer do sistema extrair apenas uma parte, ou simplesmente pode extrair uma parte, pode, nem em todos os casos, conseguir pegar todo o texto. Além disso, tem caso de múltiplas ordens de campo, que é basicamente aquele exemplo que eu mostrei, onde Bilbo era, eu até esqueci o exemplo, mas era presidente do Banco da América. Esses mesmos campos, eles podem estar em ordem diferente. Então, isso é o que, inclusive, é o principal desafio desse tipo de sistema. Porque se toda vez que a gente fosse analisar um texto, ele estiver sempre no mesmo formato, simplesmente um regex, um casamento de padrões resolveria. Você colocaria, toda vez que, no exemplo lá de eu quero viajar de X para Y, você diria, olha, toda vez que tiver o D, qualquer coisa vem depois é a minha informação, e depois qualquer coisa que vem D para tal lugar é a segunda informação. Ok, isso resolveria, você não precisaria nem estudar isso. Porém, não é assim que acontece. Os dados, eles podem estar em locais diferentes. E um delimitador, que no caso seria a preposição que eu disse anteriormente, ela pode, esse trecho, essa parte da palavra, essa sílaba nesse caso, ele pode ser um delimitador em determinado caso e em outros não. Então, isso caracteriza. Aí tem a questão dos delimitadores que eu estava falando, podem ser disjuntos, podem estar ausentes. Se simplesmente a pessoa jogou um texto mais cru, mais parecido com palavras-chave, sem nenhuma estrutura gramatical, e você tem que extrair, você tem que pegar esse texto e conseguir extrair as informações, mesmo não tendo delimitadores tão claros, ou simplesmente ausentes. E um outro ponto, o principal problema, inclusive, que aí a gente poderia se aprofundar, que existe muito mais um conjunto de técnicas bem vasto para isso, são erros ortográficos. Na web é algo muito comum e é o que dificulta bastante. Você treina seus dados com normalmente palavras escritas de modo correto, aí o usuário vem e escreve de forma mais diferente possível. Então, mas o que foi dito de forma resumida até agora? Foi apresentado um tipo de sistema que é estudado na área de processamento de linguagem natural, que são os sistemas de extração de informação. Foi apresentada a diferença deles para o sistema de RI, e a principal característica dele é que ele nos permite, esse tipo de sistema, transformar os dados não estruturados, ou semi-estruturados, etc., em um dado estruturado, que a gente chamou ele de template. E com isso, nesse template, nós encontramos partes relevantes. E dessas partes relevantes, nós podemos obter informações importantes, que são trechos que nos importam. E com isso, nós podemos, uma vez que eu sei os trechos que importam, começa a gerar uma representação do que é relevante no texto, ou o que o texto fala e tudo mais. Aí, o objetivo disso é usado para organizar a informação, o que é útil para a pessoa, colocar informações de forma clara, gerar inferências. Mas então, até esse ponto, foi falado sobre o sistema de modo mais alto nível. Nesse ponto agora, gostaria de falar sobre uma das formas de fazer a extração de informação. A Brenda está aí? Acho que nessa parte, para a aula não ficar tão cansativa, a gente poderia dar uma pausa de uns 10 minutos. Tô sim. Que aí, senão fica que nem a primeira aula, onde foi apresentado bastante conteúdo. A gente pode dar uma pausa aqui, se o pessoal quiser. Eu gostaria de beber água, ficando rouco. Beleza, tranquilo. Tranquilo? Então, daqui a pouco a gente volta, dá uma pausa de 10, 15 minutos, aí eu explico o reconhecimento de entidades e sigo para um exemplo no Colab. Depois desse exemplo, eu sei que vocês estão cansados, aí a gente finaliza a aula. Tranquilo?
Beleza. Então, deixa eu mutar aqui. Acho que o meu cachorro apareça e começa a latir.
Opa, boa noite. Estou de volta. Vocês estão me ouvindo? Todo mundo voltou? Eu tô aqui. Certo. Bom, então bora lá. A Brenda tá aí? Tô. Você pausou o vídeo ou continua gravando? Continuou gravando. Ah, tá. Então vamos lá. Vamos lá. Tá, de onde eu parei? Então, só para voltar ao slide para contextualizar, foi resumido o que compreende um sistema de extração de informação, o que ele nos permite fazer, os objetivos. E aqui é uma das formas de como extrair informação. Existem outras, para essa disciplina nós vamos focar em reconhecimento de entidades nomeadas, ou Name Entity Recognition, para o inglês, né? É difícil. Estranho, acho que foi alguma animação que eu fui colocar e quebrou. Tá, não coloco mais. Então, vamos lá. Reconhecimento de entidades nomeadas. É uma tarefa em processamento de linguagem natural que nos permite encontrar segmentos do texto que constituam nomes próprios e, em seguida, pode constituir nomes próprios, tá? E nos permitem classificar o tipo de entidade. Acho que ficou meio estranho isso. Tá. Poxa, esse slide cortou. Tá. Vamos lá. Depois eu ajeito esse slide. O que seria reconhecimento de entidades nomeadas? É uma técnica de extração de informação onde eu analiso o texto como segmentos. Eu tenho uma frase, eu vou quebrar ela token a token, mas em vez de cada palavra ser minha parte importante no texto, o que eu quero extrair é um segmento que pode conter um ou mais tokens. E nessa extração eu posso extrair nomes próprios, localizações, posso extrair unidades. Tem vários tipos de coisas que eu posso extrair. Esse tipo de coisa que eu posso extrair são conhecidos como entidades. E a entidade, ela vai variar muito dependendo do domínio aonde você vai aplicar essa técnica, a técnica de reconhecimento de entidade. Então, assim, a parte de reconhecimento é difícil, requer ambiguidade, devido à ambiguidade e tudo mais, até aí nada novo relacionado ao processamento de texto. Mas falando sobre o tipo de entidade. A entidade, ela pode ser uma pessoa específica, nesse caso, apenas dentro do texto, eu posso ter a sigla JK, para Juscelino Kubitschek. Isso pode ser uma entidade, pessoa. Dependendo do contexto, ele pode ser o governante, ou um político, e assim vai. Homem ou mulher, dependendo do texto que eu estou extraindo. Então, nota que a característica dessa entidade, eu que vou definir, existem entidades que são mais comuns, onde a gente já tem por padrão, e as libs de processamento de linguagem natural já vem com um modelo pré-treinado para reconhecer, mas a mensagem que eu quero deixar nessa parte é que, por mais que você utilize uma lib pronta, sempre é possível você customizar a entidade. Então, você pode adicionar novos. Nesse caso, eu poderia, então, decidir se a escola, a avenida, vão ser ou não entidade, dependendo do meu contexto. Dependendo da minha aplicação, na verdade. Só se deveria ter um slide intermediário.
Acho que foi esse aqui, foi esses dois aqui que deram problema. Puxa, tinha uma animação legal. Era basicamente, esses dois slides aí que não apareceram, eram basicamente mostrando as principais entidades da literatura. Acho que não precisa, já que é uma aula online, eu consigo mostrar para vocês uma tabela de entidades. Cadê? E Arthurzinho. Tem um moço falando aí no fundo. Tá. Não demora muito. As principais entidades seriam nome, localização, tem entidades mistas que elas podem data, unidade de medida, e-mail. E com isso, para exemplificar para demonstrar como a gente pode desenvolver um reconhecedor de entidades, eu vou fazer uma abordagem um pouco diferente dessa vez. Vou criar um Google Colab. A princípio, hoje, eu vou, aproveitando que tem um pouquinho de tempo, eu vou implementando e vou explicando ao mesmo tempo que eu estou fazendo. É um exemplo bem simples, onde a gente vai utilizar uma das bibliotecas apresentadas lá na aula inicial, nesse caso o Space, e nós vamos treinar o nosso modelo, fazer um pequeno reconhecimento de entidade, fazer pequenos exemplos de extração de informação utilizando reconhecimento de entidades, e para cada um deles e mostrar como no dia a dia a gente pode usar uma ferramenta como o Space, e que por mais que a ferramenta já venha, ela seja bastante poderosa, existem casos onde a palavra que a gente quer reconhecer ela não funciona, o modelo não reconhece errado. Aí o que eu quero mostrar nessa disciplina, na parte mais prática, que é agora, é como você pode retreinar o modelo para ele reconhecer palavras que até então ele não reconhecia. Então, bora lá. Reconhecimento de entidade. Aí nessa parte, então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir comentando. Vamos lá. Bom, a biblioteca que a gente vai utilizar, como eu disse anteriormente, é o Space. Então, essa parte da aula já serve até como uma ajuda para um exercício que vem na aula 3. Então, a gente vai importar o Space. No Google Colab, ele já tem importado, já vem essa biblioteca instalada por padrão. Até aí tranquilo. Nós precisamos adicionar o modelo para português. Certo. Aí, ok. Deixa eu apagar essa célula aqui. Beleza. Nesse ponto aqui, ele mostra que foi que ele baixou o modelo. Ele baixou o modelo o menor. E ele linkou um nome chamado, colocou um apelido para ele, chamou de PT. Então, com esse apelido, nós podemos carregar, coloca em português, carregar o modelo em português.
Certo. Aí, até então, vale relembrar o processamento que nós vimos nas aulas anteriores, como dividir uma palavra e tudo mais. Vou dar um exemplo aqui de Olá Mundo, como vocês já viram, que ela é basicamente aquela clássica frase do mundo da computação. Essa frase aqui é só para mostrar que quando a gente está trabalhando com o Space, nem PLN, nem toda entrada do usuário tem entidade. Nesse caso, ele não tem. Tá? Se eu tentar imprimir o objeto, ele mostra apenas o texto. Uma forma de percorrer, fazer um for. E vamos token. Ok. Para ver se ele tem alguma entidade. Cadê? Tá. Próximo passo é mostrar que, como essa é uma lib mais completa, ele já extrai uma série de informações do texto de entrada. Shape, tag. Vamos parar na tag mesmo, não prolongar muito. Certo. Então, nessa parte aqui, eu recebi o texto de entrada, dividi ele token a token. Nesse caso, ele incluiu a pontuação como um token e palavra por palavra. Aí ele mantém o shape aqui, esse shape, esse outro aqui, ó, que é o underscore, que ele guarda, ele diz exatamente o formato da palavra que ele analisou, mas beleza, nessa parte nossa parte não importa tanto. O que importa é ver se tem entidades nesse exemplo. Quando a gente usa o space, vale lembrar que se você quiser encontrar as entidades, dá para procurar, existe um atributo nesse objeto chamado ents, que aí ele contém as entidades que ele encontrou no texto. Se eu fizer isso aqui, ó, cadê? A entidade, o texto dela, a entidade, e vamos ver o rótulo. Que só é. Provavelmente não mostrou nada. Com isso, ele já indica, daria para a gente responder essa mesma pergunta dessa forma aqui, ó. Verificando se ele encontrou alguma entidade. Nota que para o texto Olá Mundo, clássica frase do mundo da programação, da computação, ele não encontrou nada. Porém, se a gente mudar um pouco a frase e colocar... vamos pensar numa outra frase. Maria está se mudando para Paris no dia 1º de janeiro. No dia 1º de janeiro, ela irá partir. Acho que nesse caso aqui a gente já encontra entidades. Então, bora ver. Doc, PLN, texto. Tô.
Ok, aí ó, nesse caso ele já mostra que ele encontrou duas entidades, Maria e Paris. Se a gente quiser ver quais são as entidades que correspondem a esse trecho, nós podemos retomar aquele for. Entidade. Aí, nesse caso aqui, eu quero o texto novamente e o rótulo que ele atribuiu. Cadê? Ah, não é o E. Confundindo. Uma curiosidade do Python, acho que vocês já sabem, mas sempre quando tem esse underscore aqui na frente, normalmente serve para encontrar um atributo. Não existe atributo privado na classe, então só coloca underscore para a ideia, para a interface de desenvolvimento achar que ele é privado. Ok. Enfim. Então, nota que utilizando a técnica de reconhecimento de entidade, para essa frase foi extraído duas entidades. Nesse caso, ele até erra. Nota como o exemplo para português, ele acha que Paris é uma pessoa. Então, isso aqui a gente pode mais para frente tentar resolver. Cadê? Vai seguindo. Então, tem esse exemplo. Um outro exemplo, bem parecido, a gente poderia fazer uma outra frase. Seria o rato roeu a roupa do rei de Roma. Certo. Esse exemplo ele já muda um pouco o tipo da entidade. Nota que, como foi dito lá atrás, no reconhecimento de entidade ele não está preocupado só com a palavra, e sim com o segmento, que pode conter mais de uma palavra. Nesse caso, o segmento aqui ele já considera como uma unidade só, rato roeu. Só uma pergunta. Oi. E se esse rato aí não tiver em maiúsculo, Bora seria ver. o certo? Interessante. Isso aí que... Aí é por isso que a gente vai chegar lá no final daqui a pouco, na verdade, daqui a uns 5 minutos, mostrar para vocês como dá para melhorar o Space. Olha que o Space, quando a gente foi apresentado lá atrás, ele já ganhou prêmios de ser um dos melhores algoritmos de NLP que nós temos hoje. Mas mesmo assim ele tem bastante problema para português, que aí é um daqueles problemas que foi citado lá atrás, que tem muita coisa que funciona perfeitamente para o inglês, mas a gente se depara com um texto pequeno como esse para português, ele erra. Então, por isso que a gente vai ver como melhorar isso. Então, a gente pode inclusive incluir esse exemplo, dizer que rato, tanto maiúsculo quanto minúsculo, continua sendo uma entidade. Ok? Bora lá. Continuando. Mas no Space tem uma forma interessante de... Aqui a gente está visualizando só em formato de texto. Se vocês quiserem olhar essa mesma... Se vocês quiserem olhar esse mesmo exemplo no modo mais gráfico, no Space existe um cara chamado Space Import Display. Cadê? Okay. Com ele, vocês conseguem... Vou pegar esse mesmo exemplo aqui. Vou já usar esse doc aqui, que já está processado. Conseguem exibir na célula. Render. Na própria célula do Google Colab, quais foram as entidades.
uma visualização de dados mais Jupyter. Como o Google Colab é o Jupyter Notebook, é só ativar ele, a renderização para o Jupyter. Então, com isso, ele é... Cadê? É render? Ah, não é só display. É display... Sabe? Tá, ok. Essa visualização, normalmente, ela ajuda quando o texto é maior. Então, se por acaso, na lista de exercícios vier um texto maior e vocês quiserem exibir ele, verificar se todas as entidades que vocês estão analisando foram encontradas, eu acho que é muito mais prático utilizar essa abordagem, utilizando o displace, na verdade, do que usando o print, porque aí o print, você teria que criar essa própria formatação para indicar que determinada palavra é uma entidade ou não. Então, fica com uma dica para a lista. Mas bora lá. O nosso colega mostrou que ele errou no rato roeu. Então, bora melhorar o classificador dele. Por que não? Deixa eu pegar alguns exemplos aqui. Vamos criar um conjunto de treino. O ideal, existem datasets na web que você pode usar para poder treinar data. Por exemplo, você poderia ter uma lista de cidades ou municípios aqui do Brasil. Aí com ele você train data, na verdade. Você poderia usar essa lista de cidades, municípios, países, para poder gerar vários templates de exemplos para passar para o modelo. Que aí, a partir daí, ele iria começar a aprender os padrões. Mas como isso aqui é mais para demonstração, então nós vamos criar nossos próprios exemplos. Cadê? Quando vocês forem... Vamos lá. Almira é uma ótima pessoa. Gosto muito dela. Beleza. Para esse exemplo, você precisa passar para o modelo aonde ficam as entidades. Então, você pega... Aí é bem aquele caso, isso é basicamente um exemplo de onde você tem que rotular essa entrada. Olha, eu tenho esse texto, como eu vou ter que retreinar um modelo, eu vou ter que dizer em que parte da string, qual parte da string representa a minha entidade. Então, sendo assim, eu posso, nesse texto aqui, ter mais de uma entidade. Por isso, esse cara aqui, que é o plural de entidade, ele recebe um array. Aí, para esse array, para cada entidade que ele tiver, a gente representa com uma tupla, passando o início da string, que é a entidade, e o fim. E depois, qual é a entidade? Nesse caso, eu vou seguir o mesmo exemplo do space. Vou colocar aqui R maiúsculo de novo, só para mostrar. Cadê o rato? Era esse. Tá, colocar isso aqui. E comentar isso aqui, que aí a gente pega o exemplo lá do Maria e Paris. Só para vocês verem que ele coloca esse PRE, P-E-R, para pessoa. Person. Então, eu vou dizer aqui que Almira vai ser uma entidade pessoa. Quando eu retreinar um modelo, ele vai reconhecer essa palavra como pessoa também. Vou colocar outros exemplos aqui. João foi para a Bahia. Nas férias. Seguinte. Bom, para agilizar, eu tentei copiar e agora ele deu
Tá dando problema de formatação, por isso que eu estou tendo que digitar agora. Eu vou fazer 3 exemplos só. 3 exemplos, dependendo da quantidade de exemplos, o modelo ele não generaliza. O mais próximo que ele vai fazer é decorar esse caso. E se você escrever exatamente isso, Almir é uma ótima pessoa, aí ele responde. Porque ele já viu no conjunto de treino. Então, tipo, o ideal é que vocês tenham bastante dados. E comecem a gerar mudanças. Mudar a localização da entidade. Deixar ela no início, no fim, no meio, para que ela possa, de fato, ser reconhecida e que o modelo comece a entender que nem sempre só a primeira palavra é uma entidade. Tá, João foi visitar João. Fulano vai visitar João na casa de praia. Beleza. Vou parar nesses 3 exemplos aqui para não ficar longo. Cadê que foi? Ah, tá. Vou fechar aqui. Tá. Nesse caso aqui, eu já vou ter 2 entidades. A linha 14, que é uma localização, que é a Bahia. Sei lá. E na localização 04, que é a pessoa. Certo. Entidade. Fechou. Beleza. Para o próximo, acho que é só localização na linha 19 a 23. Seria até interessante. A gente poderia colocar o fulano como pessoa também, para ele começar a pegar coisas como fulano, ciclano, beltrano, mas deixar para outro exemplo. Ok. Nesse caso, como a gente está utilizando uma livre de terceiro, e eu imagino que durante o dia a dia de vocês, como dia a dia numa empresa, você não vai ter muito tempo para desenvolver um algoritmo do zero, propor um modelo. Pelo menos na questão da computação também a gente trabalha com sprints ou com prazos menores. É bem comum utilizar libs prontas, então nesse caso, para retreinar um modelo, já existe um script pronto disponibilizado pelo próprio Space, que é esse cara aqui, ó. Cadê? Deixa eu copiar ele daqui e jogar ele aqui na próxima célula. Tá. Vamos baixar esse script, porque depois é só dar um Python nele, passando os arquivos que eu quero treinar. Bom, mas temos um problema nessa URL específica, porque se a gente abrir ela aqui, ela é o site e não o arquivo final. Ah, tá, beleza. Para resolver isso aqui é só clicar aqui no raw. Ele mudou a URL e agora é o arquivo mesmo, em Python. Isso acontece bastante, às vezes tu quer baixar um script da web e acaba baixando a página HTML. Então, tá, beleza. Aqui é um wget normal do Linux. O menu IC é só para, dependendo da internet, se a internet estiver lenta, ele dá um continue. Ele fica tentando baixar o arquivo algumas vezes. Mas tá. Baixei esse cara. Vou dar um ls aqui para ver se ele está aqui mesmo. Aí uma parte bacana. Nós criamos esse cara, essa variável train data, para os novos arquivos que nós queremos treinar. Como nós baixamos um arquivo, esse train.ner,
que é de reconhecimento de entidades em inglês, abreviação para reconhecimento de entidades em inglês, a gente vai modificar ele. Se você for aqui nessa aba do Colab, ele mostra os arquivos, mostra o gerenciador de arquivos, basicamente, do ambiente que vocês estão executando. Então, como aqui eu estou na pasta sample, eu estou nessa pasta, ele mostra o arquivo que eu acabei de baixar. Se eu clicar 2 vezes, ele abre aqui. Aí, assim, eu acho que para esse objetivo dessa disciplina, dessa aula, não vale a pena explicar linha a linha o que ele está fazendo. Até porque pode ser bem mais pragmático na vida. E existem casos onde a gente precisa, de forma mais rápida, simplesmente executar um algoritmo pronto. E nesse caso, a gente está utilizando essa lib do Space. Então, para retreinar, se vocês precisarem retreinar um NER para vocês quiserem reconhecer data e reconhecer o nome de vocês no texto, reconhecer o nome de outras pessoas em um relatório, coisas do tipo, reconhecer siglas que são tratadas na empresa, vocês podem simplesmente baixar e fazer todo o processo que eu estou fazendo aqui, importar importar o Space, carregar o modelo do português, baixar esse arquivo que, como ele está na documentação oficial, ele não vai mudar tão fácil, tão cedo. Em vez de ter que implementar do zero, vocês vêm aqui, ó, e copiam. Vou copiar só a parte de dentro também, serve. Cadê? E alteram para o cunho de treino. Dependendo, se esses dados forem maiores, tipo, que é o correto, tem pelo menos acho que 10 mil dados, 10 mil instâncias daria para treinar legal. Começa a generalizar, porque até menos que isso, você simplesmente decora. Mas aí, beleza, eu diria, se você tem bastante dado, aí dá para dar uma lida no código, ou simplesmente copiar e colar. Nesse caso, eu vou só copiar e colar. E ok, copiei e colei, salvo o arquivo. E vou mostrar para vocês qual é o comando que ele treina o modelo. Cadê? Esse comando aqui, ó. Beleza, o que esse comando diz? Ele diz que eu vou rodar um script em Python nessa célula, como o Python é por padrão, para executar comando do terminal, coloca asterisco na frente, coloca exclamação na frente. Eu vou iniciar o depurador do Python para o script, para esse arquivo, e dentro desse arquivo eu vou carregar um modelo em português, porque ele é um arquivo genérico, então tipo, eu consigo treinar um modelo em qualquer idioma. Vou carregar ele em português e a saída dele, o output, posso dar um nome para o meu modelo. Cadê? Vou chamar de custom. Colocar, na verdade, meu NER. Aí um dos formatos que o Space utiliza, na verdade o formato que o Space utiliza para NER, do modelo dele é Markdown, então um formato tipo MD. Executando esse comando, cadê? Ah, beleza. Entries, acho que está escrito errado também. Bora ver o que aconteceu. Bora ver qual a diferença aqui. Entries. Não. Tá. Qual é o problema? Ótima. O entries é como texto. Ele é um texto, né? Que ele é um dicionário aí, né? Isso. Deixa eu voltar aqui só para tirar essa dúvida.
Tem que botar ele como texto entre aspas, né? Entendi. Deixa eu só voltar aqui para ver se é exatamente isso. Ah, não dá para pegar aqui do exemplo. É verdade, agora eu entendi. Tranquilo. Então, bora lá. Isso que dá, passar o dia fazendo coisa em Node. Que aí esquece que para o Python é colocar como string a chave. Então tá. Valeu, cara. Então vamos lá. Agora, esperado que não dê erro. Aí basicamente aquilo que vocês viram lá no matéria de aprendizagem de máquina. Ele vai dizer o quanto a função de custo está decaindo. No caso é o NE. Aí ele vai fazer alguns testes. Ele mostra como ele tokenizou, qual é o token que representa o NE. E no final ele gera o modelo. Para a gente carregar esse modelo, cadê? Para a gente carregar, é bem simples. Deixa eu encontrar aqui. Estou com uma cola aqui que aí me ajuda. Tá, ok, tá aqui. Aí, beleza, uma vez que eu treinei, dá para ver que aqui na nossa pasta surgiu um outro diretório. Mas nesse caso ele criou um outro diretório, nem precisava colocar o MD. Beleza. Sendo assim, nesse diretório, se eu quiser carregar esse modelo, então eu colocar custom my model. Sendo assim, eu posso chamar o space, chamar o load. Nota que antes a gente chamava o load passando o nome do modelo que a gente baixou. Porém, agora a gente criou uma versão customizada. Então é só passar o path dele. Aí nesse path ele vai carregar o modelo. Se der tudo certo, ele carrega. Feito demonstração sempre dá erro. Sendo assim, agora eu posso passar um daqueles exemplos. Pode até avaliar para ver se a versão padrão do NERPA português do Space reconhece essas frases aqui ou a nossa. Pode ser que ele não reconheça pela quantidade de exemplos que a gente passou. Aí uma forma é colocar mais exemplos. Aí tem uma forma mais simples, não, como tudo na vida tem uma forma mais simples e outra mais complexa. A forma mais simples que a gente pode fazer, caso ele não reconheça, é simplesmente duplicar essas linhas, colocar 3 linhas de cada um, para forçar que pelo menos nesse exemplo ele aprenda. Mas não é o ideal. Cadê? Para fazer assim. Vou chamar aqui de predict e doc2. E exibir aqui para ver se ele reconheceu. Legal. Agora bora ver no que a gente baixou a versão padrão do Space. Interessante, eu nem fiz esse teste antes. NLP. Aqui. Olha só. Aí mostra que é o seguinte. Isso. Por que eu fiz esse exemplo?
Porque nas aulas anteriores, nós simplesmente aceitamos que os algoritmos são falhos. Então, a gente começa a utilizar o NLTK para fazer algumas coisas, outras usam o Space porque ele é mais legível. Tipo, você escreve com menos linha de código para fazer mais coisas, porém, sempre tem um custo. Quanto mais fácil o negócio, tipo, a chance de errar acontece também. Mas aí, ok. Na vida real, a gente não pode, no dia a dia, não pode simplesmente aceitar que o modelo não funcionou. Então é importante saber como melhorá-lo. E no caso do Space, vocês viram que é bastante simples. Eu preciso simplesmente passar novos exemplos para ele e depois eu consigo incluir minhas novas entidades. Ok? Aí, assim, para essa aula, eu queria fazer algo bem mais tranquilo. A gente pode parar por aqui, se vocês não tiverem dúvidas, se vocês tiverem mais sugestões de outros exemplos para a gente fazer, considerando o NER, ou a gente finaliza a aula por aqui mesmo. Eu tenho curiosidade. Será que se treinar aí agora o rato, ele vai reconhecer o rato com a letra minúscula? Cara, tá aí, bora lá. Vou fechar aqui. Vou pegar aquele exemplo do rato. Cadê o rato? Tá. O rato. É minúsculo, né? Sim. Tranquilo, vou já diminuir. Na aula que vem, na aula que vem, a gente vai trabalhar com... Eu vou ensinar vocês a como desenvolver, meio que do zero mesmo. Dessa vez, na aula de hoje, nós estamos utilizando o Space. Mas na aula que vem, a gente vai utilizar um algoritmo chamado CRF, que é abreviação para Condition Random Field, ou campos aleatórios condicionais. Que nele, você treina um modelo desse de NER do zero. Então, a gente vai precisar de uma base um pouquinho maior, fazer todo o tratamento, vai tokenizar. Aí lá tem uma sacada. Porque se você optar por essa abordagem mais acadêmica de desenvolver seu próprio modelo e não utilizar um pré-treinado, lá tu pode simplesmente dizer o seguinte: quando eu estiver analisando palavra a palavra, eu posso passar tanto uma versão maiúscula, tanto uma versão capitalize, tipo, só com a primeira letra maiúscula, eu posso passar uma versão só tudo em minúsculo ou tudo maiúsculo, para o modelo já aprender que uma entidade ela nem sempre vai começar com letra maiúscula, pode estar tudo maiúsculo, tudo minúsculo, entendeu? Só que isso aí fica para a aula de amanhã. No planejamento inicial era para ser nessa aula, mas aí eu acho que ia ficar muito longo. Para treinar esse modelo do zero, a gente vai fazer ele amanhã. Aí a gente inclui ele e já inclui a representação de palavras usando o Word Embed. Mas ok, vamos lá. Rato roeu a roupa do rei de Roma. Isso aqui é um person, aqui é 0, aqui é 1, aqui é 2. Vou fazer assim. Preguiça de... Se eu contar errado ali, já era. Aqui. Ok. Texto. Aí se eu transformar ele numa lista, eu dividir. Aí agora eu posso percorrer ele como saber os índices. Não fazer lista comprehension não, fazer normal mesmo.
que é o índice e o caractere. Colocar enumerate. Só para mim saber exatamente o caractere, porque é bem um erro comum quando a gente está treinando um NER, é na hora que a gente está rotulando os dados, você errar, colocar um caractere à frente, outro atrás, um a mais, um a menos, e ele começa a entender as coisas erradas. Acho que é isso. Aqui, acho que isso resolve o problema. Tá. Então, o rato começa na linha 2 e termina na linha 5. Beleza. Certo. Tem mais exemplos? A gente pode treinar só com esse mesmo. Curioso, só conhece aí. Ah, então beleza. Bora lá. 2 a 5, o rato roeu a roupa do rei de roupa. Ok. Nós salvamos, dei um Ctrl S lá para salvar. E vamos treinar novamente. Bora ver se quando ele já tem o modelo que tá treinado, se ele sobrescreve. Não sobrescreve. Ok. Vou carregar o modelo novamente, que agora com esse novo exemplo. E vamos lá. Vou fechar aqui. Neste exemplo, pega aqui o rato roeu. Acho que é isso. Bora ver. Toque 2. Carreguei o modelo correto. Vou colocar a frase aqui para não ter dúvida. Estou testando o rato roeu. Rato roeu por de Roma. Doc. Bora ver se ele acerta. Interessante. Por causa do rato, ele não encontrou nenhuma entidade. Quer ver? É basicamente a resposta do que ele disse ali, né? Daqui. Vai estar vazio. Nós colocamos na linha certa? O rato tá correto. Tem uma forma da gente ver quais foram as entidades que ele ficou em dúvida. Porque o que acontece? Por esse ser um modelo pré-treinado, ele já viu a palavra rato em diversos outros cenários, em diversos outros casos. E com isso, ele pode simplesmente dizer que toda vez que ele vê a palavra, o modelo pode estar muito mais viciado em toda vez que ele vê a palavra rato minúsculo, não atribuir entidade nenhuma para ela. A gente pode forçar a amizade aqui, bora ver se... Não é muito correto, mas bora ver se agora vai. Ou, quem sabe, ele não esteja substituindo o modelo. Então, bora colocar meu, né? 2. O MD não precisa. Bora ver. Fiquei curioso também. Então, nem nos exemplos aqui, né? Tipo, aqui ele pelo menos ainda acha João, ainda está dizendo João como entidade pessoa.
Agora aqui, ele não está vendo nenhuma entidade no rato. Que mais? Ponto e vírgula. Cara, tá aí, esse é um bom exemplo. Que precisa de mais exemplo para ele. Porque se você botar o rato em maiúsculo, aí talvez seja alguma especificação, que já começou com maiúsculo, já pode ser um sujeito, aí vira uma entidade. Né? Isso. Interessante. Legal, gostei. Cadê mais? Bom, aqui no exemplo que ele mostra aqui, ele já tentando fazer a predição correta, ele já errou, mas para desencargo de consciência, bora fazer aqui de novo. Eu acho que ele não vai acertar. Cadê? Não pode achar o modelo. Será que ia colocar um? Ok. Vamos lá, o rato roeu de novo. Interessante, realmente. O rato roeu e não foi como entidade. Beleza, fica aí de curiosidade para vocês tentarem fazer em casa quantos exemplos a gente precisa para poder resolver esse problema. Beleza. Passa pra gente esse arquivo aí no WhatsApp. Tá? Tranquilo. Vou colocar uns comentários do que está sendo feito passo a passo, mas aí antes da lista de exercícios eu passo junto. Beleza. Eu passo. Tranquilo? Então, Ok. a aula de hoje é isso. Vocês estavam cansados? Então a gente pode finalizar por aqui. Tranquilo? Falou. Cadê a Brenda? Olá, Brenda. Tô aqui. A aula de hoje terminou mais cedo. Ah, ótimo. Então, já posso finalizar? Já, pode sim. Perfeito, então. Obrigada, prof. Opa. Tchau, Falou. tchau. Tchau, tchau. Falou. Obrigado, Érico. Falou. Boa noite.